Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Jaqueline e hoje eu vou estar apresentando o webinar referente à ferramenta, de edição expressa. Essa ferramenta, tem a utilidade de vocês realizarem alterações através do sistema em lote. Por exemplo, se você quer alterar a data de vencimento de todos os clientes da sua base, através dessa ferramenta você irá conseguir realizar esse procedimento. Então, essa ferramenta vai ajudar vocês a realizar alguns procedimentos que vocês não precisam realizar um por um, ou seja, no cadastro do cliente, planos, estoque, nota fiscal, e vocês conseguem fazer através dela em massa, tá? Então, daí, caso vocês tenham alguma dúvida após terminar o webinar, vocês podem daí levantar a mão ou mandar mensagem, daí que a gente vai estar verificando essas dúvidas. E também, caso tenha alguma melhoria para essa ferramenta, a gente também daí está verificando essa possibilidade, tá ok? Então, vamos dar início ao treinamento. Como que você faz para acessar o menu, então, da edição expressa? Primeiramente, é necessário que o seu usuário, ele tenha, lá no cadastro do seu usuário, tenha permissão para edição expressa. Caso ele tenha a permissão, você vai utilizar o caminho utilitários edição expressa. Se esse caminho não aparecer no seu sistema, para o seu usuário, é porque você não tem essa permissão. Então, daí é necessário que você entre em contato com o seu supervisor, gestor, a pessoa responsável, pelo cadastro de usuários e solicite para que libere essa permissão, para que você consiga realizar os procedimentos na edição expressa. Então, aqui clicando em utilitários, edição expressa, ao clicar, você já é direcionado para a tela da edição expressa. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o tipo de alteração, que desde o cadastro do cliente, o financeiro, o fiscal, planos e estoque, você consegue fazer alterações, referente a esses módulos. E aqui, quando eu seleciono o cadastro do cliente, ele já me traz algumas opções de alterações, sejam elas no cadastro do cliente, no contrato do cliente, lá na autenticação do cliente, no IP e nas autenticações. Então, aqui a gente tem algumas opções referente ao cliente. Abaixo, ele sempre, em algumas opções aqui de alteração, ele vai apresentar para você alguns filtros. É importante sempre vocês utilizarem filtros de acordo com a alteração que você for realizar. Igual o exemplo que eu falei para vocês. Ah, eu quero alterar o dia de vencimento do cadastro dos meus clientes. Então, a gente tem aqui, ó, alguns filtros, como local de cobrança. Se você tiver um local de cobrança específico, por exemplo, eu quero alterar só dos clientes que são do Banco do Brasil. Então, vai ser para esse campo, para esse filtro que vai servir, para você alterar somente a data de vencimento dos clientes que têm o local de cobrança Banco do Brasil. Então, aqui você pode vir informar, qual que é a data de vencimento que hoje consta lá no cadastro do cliente. Então, por exemplo, eu vou colocar no dia 5 todos os clientes que têm o local de cobrança do Banco do Brasil. Temos outros campos aqui que ajudam e facilitam para que no momento que for executada a alteração, pegue somente esses clientes específicos. Então, a gente tem o campo bloqueável. Se ele estiver marcado como sim ou como não, daí o sistema ele vai buscar esses clientes. Tipo de cobrança, se ele é simples, registrada, débito em conta ou cartão. A situação do cliente, se ele está ativo, bloqueado, suspenso, cancelado em instalação ou aguardando instalação. Se ele tem direito a fazer aviso pagamento, ou está em alerta ou não tem direito. O grupo, se você trabalha com grupos de clientes, seja ele cliente pessoa jurídica, cliente pessoa física, ou um grupo que você criou para você poder tanto extrair relatórios e também realizar a criação desses grupos específicos, por bairro ou de acordo com o que vocês criaram, você consegue também colocar aqui. Temos o tipo de conta para aqueles clientes que são pós-pago ou pré-pago também, dá para utilizar esse filtro. O convênio, quando eu coloco aqui que o local de cobrança é Banco do Brasil, ele sempre vai me trazer aqui o Banco do Brasil.
que é o convênio vinculado ao Banco do Brasil, tá ok? E aqui, rolando para o lado, é o envio de boleto. Se é para todos, né, clientes que têm o parâmetro de envio ou os que não têm parâmetro de envio. E grupo de cobrança. Igual o grupo de clientes, se você tiver um grupo de cobrança cadastrado, nesses clientes você pode utilizar. Então, como que eu faço, então, aqui para alterar, né, a data de vencimento? Neste caso, eu coloquei o local de cobrança, então todos os clientes que forem do Banco do Brasil possuir este convênio do Banco do Brasil e tiver a data de vencimento no dia 5, eu vou vir aqui embaixo, ó. Vejam que ele me dá as opções que eu posso fazer a alteração. Aqui tem local de cobrança, alterar cliente bloqueável, alterar tipo de cobrança, alterar tipo de conta e alterar dia de vencimento, que é esse que eu quero realizar. Então, aquele que você for identificar que é a alteração que você deseja realizar em massa, você clica, seleciona ela, e aqui você vai informar para qual data que você deseja que seja alterado. Então, hoje, lá no cadastro do cliente, ele está o dia 5, eu vou alterar aqui para as leituras de vencimento que eu já tenho cadastrado. Então, eu vou alterar aqui para o dia 10. Feito todo esse filtro aqui, né, para buscar os clientes e informado também qual que é a alteração que você quer realizar e qual que será a substituída, você vai clicar aqui em verificar, o sistema faz uma validação de verificação e em seguida você vai clicar aqui em executar. Preste muita atenção nesse momento que executar, porque é esse momento que você vai confirmar para o sistema que você deseja realizar essa alteração. E uma vez realizando essa alteração, tem que ter ciência de que vai alterar, né, lá no cadastro dos clientes ou nos contratos, independente de qual alteração que você está realizando. Então, vou clicar aqui em executar. O sistema ele vai apresentar essa mensagem, ó, cadastro do Banco do Brasil para cadastro do Banco do Brasil, vencimento dia 5, o convênio, e aqui, ó, o dia que vai ser alterado, para o dia 10. Ele vai perguntar se você confirma as ações que foram informadas acima. Clicando em OK, você está confirmando, beleza, ele vai alterar. Clicando em cancelar, ele não vai executar nada. Então, vou clicar aqui em OK. Aqui, ele não trouxe nenhum resultado. Então, quer dizer que não tem nenhum cliente que esteja nesse parâmetro de filtro que eu realizei, tá? Então, se tivesse algum cliente aqui, ele iria alterar. Vamos fazer um filtro que pegue mais clientes sem ser do Banco do Brasil. Pode ser por isso que não enquadrou nenhum cliente. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Vejam que eu só tirei o local de cobrança. Ele já automaticamente tirou aqui o convênio. Vou deixar aqui os clientes do dia 5 para alterar para o dia 10. Vou clicar novamente em verificar e depois em executar. Ele vai me mostrar o detalhamento da alteração. Se você confirmar, dando OK, ele vai executar. Eu não encontrei nenhum cliente aqui do dia 5. Vamos tentar uma outra data. Vamos fazer o inverso. No dia 10 para o dia 25. Se não der certo, eu faço algumas outras alterações para que a gente possa daí ver como que vai ser apresentada a mensagem. Olha lá, apresentou. Então, do dia 10, ele identificou 9 registros e ele vai fazer a alteração. Na verdade, ele já fez, né, a alteração no momento que eu dei o OK, que eu confirmei. Então, 9 clientes saíram do dia 10 no cadastro dele, o vencimento, e foi para o dia 25. Eu vou dar um OK aqui. E como que eu agora faço para identificar esses clientes? Aqui nessa tela você não vai conseguir, mas aqui em empresa, cliente, cadastro, você consegue fazer um filtro através da pesquisa aqui. Vamos pegar aqui e dar um Ctrl F para encontrar o vencimento. Deixa eu ver aqui. Dados de cobrança. Aqui. Dia de vencimento. Vamos dar um Enter. Então, ele me trouxe já um cliente aqui. Esse cliente aqui, ele está ativo. Vamos clicar em ver todos. Ele me trouxe os outros. Vejam que o valor
que da alteração era 9, né? E aqui me trouxe já os novos clientes. Por que que eu tive que clicar, né, em ver todos? Porque somente um cliente aqui estava ativo. Então, quando eu deixo aqui clicado em ver os ativos, ele me traz somente os ativos. Agora, quando eu clico em ver todos, ele me traz todos, independente da situação. Aqui eles estão somente um ativo, o restante está inativo. Então, clicando aqui no cadastro do cliente, né, a gente vai poder verificar que a alteração foi realizada. Vejam que aqui agora está para o dia 25. Então, é essas alterações que vocês conseguem realizar. Eu vou mostrar algumas também para demonstração para vocês do que pode ser feito aqui na edição expressa. Um dos procedimentos que eu acredito que é bem recorrente, que alguns clientes solicitam para nós, é a alteração do convênio bancário, quando você troca de banco, né, e quer fazer a alteração no cadastro de todos os clientes. Então, a gente tem como realizar esse procedimento. Primeiramente, a gente vai alterar o local de cobrança lá do cadastro do cliente. Então, depois de realizar esse procedimento, a gente vai alterar o convênio. Então, tem essas etapas a serem seguidas. Então, aqui eu venho no Banco do Brasil. Eu vou deixar aqui para ele pegar todos os clientes, mas vocês podem realizar outro filtro, tá? E aqui eu venho alterar tipo de cobrança. Opa, não é aqui. É local de cobrança. Local de cobrança. Vejam que ele está marcado aqui para buscar os clientes do Banco do Brasil. E aqui eu vou informar para qual banco que eu quero que seja alterado, né? Que seja alterado o local de cobrança deles. Eu vou alterar aqui para o Sicoob. Em seguida, eu vou clicar em verificar. O sistema faz a validação. E em seguida, eu vou clicar em executar. Ele vai novamente mandar uma mensagem para mim se eu desejo confirmar essa alteração. Clicando em OK, ele vai alterar esses clientes. Eu vou dar um OK. Aqui, ele alterou um cliente. Então, um cliente que estava no Banco do Brasil passou para o Sicoob. Então, agora, como que eu faço para alterar o convênio desse cliente? Então, eu venho aqui, posso tirar até esse local de cobrança. Melhor deixar ele, vamos deixar ele Banco do Brasil. Vamos informar o convênio. Aqui, consegui um Sicredi. Então, eu venho aqui e marco, né, o local de cobrança. E aqui eu vou vir em alterar, né, o convênio. Ele vai me mostrar aqui qual convênio está disponível. Eu vou clicar em verificar. Em seguida, executar. Ele vai me perguntar se eu tenho certeza, né, alterar os clientes do Banco Sicredi, né, do convênio Sicredi para o convênio do Banco Exemplo. Clicando em OK, ele vai fazer essa alteração. E ele sempre vai trazer essa mensagem de quantos clientes foram alterados. Então, é aqui basicamente que vocês conseguem realizar. Como eu falei, tem como alterar o local de cobrança, alterar clientes bloqueáveis. Clicando aqui, né, selecionando, vocês vão ter as opções que cada ação aqui vai liberar para que vocês realizem a alteração. Vocês podem estar visualizando aí, né, vendo as opções que o sistema vai apresentar de acordo com cada alteração, ó. Tem como alterar o grupo do cliente, vocês não precisam fazer um por um, né, no cadastro do cliente lá, colocar o aviso de pagamento que tem direito, o envio de boleto, ó, tem como alterar ele aqui em massa, igual a gente fez o convênio, e também alterar o grupo de cobrança. Passando um pouquinho do cadastro do cliente, a gente tem também clientes contratos. Então, lá no contrato do cliente, aquele plano que ele já contratou com vocês, o que que vocês conseguem estar fazendo de alteração, né? Vocês conseguem alterar o vencimento do contrato, o QoS, a assinatura do contrato, o grupo de SLA, o local de cobrança e o convênio padrão.
Então, aqui, igual eu comentei para vocês, tem o filtro, e esses daqui são as opções que o sistema vai dar para vocês realizarem a alteração. Tá? De acordo com a alteração que vocês desejam realizar, é só selecionar que aqui será apresentadas as opções. Aqui eu vou fazer um exemplo que eu quero alterar os contratos que não possuem assinatura para que sejam alterados para assinado, sim. Então, eu vou deixar eu desmarcar essas opções aqui, vou deixar só essa da assinatura. E aqui eu vou deixar, ó, contrato assinado. Então, ele vai identificar todos os clientes da minha base, de todos os planos, de todos os grupos de SLA, de todos os convênios, todas as leituras de vencimento e todos os bancos. Então, ele vai verificar aqui. E no momento que eu executar, ele vai perguntar se eu tenho certeza, né, das ações que eu estou realizando, clicando em OK. Ele vai realizar a alteração. No caso aqui, não tinha nenhum, não estava assinado, então ele fez a alteração. Vamos ver se a gente consegue fazer a alteração aqui ao contrário. Contrato assinado para contrato não assinado. Clicar aqui em verificar, executar, OK. Não encontrou também nenhum. Por isso que é bom daí vocês fazerem um filtro específico para que daí a alteração ela seja realizada de acordo com a necessidade de vocês, tá? Aqui em clientes IP, vocês vão conseguir alterar a situação, né? Alterar a situação de ativo para inativo, limpar o MAC. Aqui a gente consegue também alterar o IP, isso em massa de vários clientes, tá? Daí a gente tem algumas situações, como filtro, a gente tem o IP, que já tem que estar cadastrado, o NAS também, e as portas que você deseja estar alterando. Aqui em clientes autenticação, nós temos por cidade, grupo, perfil lá na central do assinante, o NAS e as portas. E a gente tem aqui a situação da autenticação, todos ativo ou inativo. E também um filtro bem específico, que é a situação do cliente. Abaixo, você vai conseguir limpar o MAC das autenticações, limpar a senha das autenticações, alterar a situação, o servidor e alterar o perfil da central do assinante. Então, aqui você também vai conseguir fazer isso. Todos esses procedimentos que a gente falou são referentes ao cadastro do cliente. Então, você consegue fazer bastante alteração. Aqui do lado a gente tem já a parte do financeiro. Essa parte do financeiro seria mais o faturamento. Então, você precisa fazer uma alteração referente ao seu financeiro. E precisa ser em massa. Vai ser aqui que você vai conseguir fazer. O que basicamente você consegue realizar? Realizar a informação de filtro no mês, no ano, qual a conta corrente, vejam que são campos obrigatórios, que tem um cifrãozinho vermelho, então é necessário preenchimento. E aqui, data de lançamento. Vamos colocar a data de hoje e aqui, usuário. Vou colocar o meu usuário. Caso eu não realize, não marque aqui para estornar, ele vai realizar o faturamento. Então, vou clicar em verificar, executar, OK. Ele não me trouxe nenhuma mensagem. Ah, não foi feita nenhuma alteração. Provavelmente é porque não tem nenhum para realizar aqui no momento. Mas eu também posso fazer o estorno através aqui do financeiro. Então, aqui eu tenho como confirmar, né, que eu desejo, tirando ele volta, né, para a tela anterior. Aqui, clicando em sim, atenção, essa operação é irreversível. Então, lembrando que uma vez um documento estornado da posição financeira do cliente não tem como reverter essa ação. Então, é necessário ter cautela nessa operação. E aqui você pode fazer de um cliente específico. E marcando em branco aqui, você vai estornar clientes referente a este mês, ano, a conta corrente, histórico, a data de lançamento e o usuário. Então, é importante vocês ficarem atentos para que daí não façam um estorno indevido. Aqui do lado a gente tem o fiscal.
O fiscal ele vai servir para vocês gerarem notas fiscais e também alterarem a data de notas fiscais que estejam com a situação pré-digitada. Então, aqui você, caso você tenha multiempresa, você consegue selecionar por empresa. Vou colocar aqui, por exemplo, essa daqui. O modelo da nota que você deseja gerar ou alterar a data de emissão, vou deixar modelo 21. Aqui a conta, né? Conta corrente, o histórico, documentos a receber. Qual vai ser o vencimento? Vou colocar aqui para o dia 31. 31. E a data inicial eu vou colocar dia 1º. Se houver uma data específica, vamos colocar aqui no filtro fiscal para que vocês consigam daí estar realizando a emissão ou a alteração de forma correta. Nós temos o campo de grupo de clientes e grupo de cobrança. Então, se você tem um grupo específico, você consegue realizar aqui. Aqui, clicando em gerar nota, ele vai apresentar o campo se você confirma a geração dessas notas ou não. Clicando em sim, vejam que ele informa, atenção, serão geradas notas fiscais para todos os documentos que não possuem notas fiscais, com origem em faturamento no período informado. Então, naquele período que eu informei, ele irá gerar nota fiscal para aqueles documentos, caso ele não tenha nenhuma nota fiscal, pois o RBX não pode daí gerar nota fiscal duplicada. Então, ele vai identificar os documentos que não tem desses clientes, né, conforme o filtro que foi realizado e o período realizado. Dando OK, ele vai executar. Ele vai trazer o detalhamento aqui, ó. Então, tem o histórico, a conta, o vencimento, qual que é o modelo da nota, tem a data de baixa, e se você confirmar a ação, dá um OK. Nenhuma nota fiscal incluída. Então, todos os documentos referentes a esse filtro de data e também de histórico ou pela empresa, não possui nenhum documento que não esteja vinculado a uma nota fiscal. Então, aqui a gente não conseguiu fazer essa alteração porque o sistema ele não identificou nenhuma. Outra opção que é possível realizar é alterar a data de emissão de notas fiscais pré-digitadas. Então, a gente pode alterar aqui para marcar que deseja alterar. Aqui, a gente vai informar a data de emissão delas. Então, vou colocar aqui o mês anterior, 1/7, a emissão final, vamos colocar dia 31. Vamos ver se ele encontra alguma nota que esteja nessa situação, porque se ela tiver com alguma outra situação, como digitada, emitida, ele não vai alterar, elas precisam estar pré-digitadas. Então, eu desejo alterar para o dia 1º/8. Vou clicar em verificar. E agora executar. Vamos ver se ele... nenhuma nota. Provavelmente não tem nenhuma nota durante esse período, mas é dessa maneira que vocês vão conseguir realizar. Na outra categoria de alteração que a gente tem é os planos. Então, vocês conseguem fazer alterações dos planos, por exemplo, o tipo de desconto, alterar a vigência em lote de planos, alterar o tipo dele, que é tirar ele de discado para dedicado, outros de telefonia, você consegue fazer essa alteração. A leitura e vencimento que já consta cadastrado lá em cada plano, né? Então, você consegue fazer essa alteração. Alterar desconto, né, de bloqueio, periodicidade, grupo, a situação padrão, o local de cobrança e o convênio. E aqui a gente tem os filtros que podem ser utilizados para identificar cada um desses clientes. E por último, a gente tem um campinho aqui do estoque. Então, a gente consegue selecionar aqui qual alteração, né, do estoque que a gente deseja estar realizando. Lembrando que essa daqui do estoque, ela só vai apagar. Então, ó, veja, selecione os itens que você deseja apagar. Então, a gente tem movimentação. Selecionando movimentação, você vai apagar a movimentação do estoque. Então, é bom se atentar a essa opção que a edição expressa, ela possibilita que você realize, mas com cautela, né, com cuidado. Pois você alterando a movimentação, o cadastro de produtos, cadastro de modelo, cadastro de tipos, vai tirar
todas as informações que você tem lá no seu estoque. E também todas as tabelas vinculadas, desde inclusão de equipamento no cliente, as movimentações de entrada e saída, e os itens que você já tem cadastrado lá no estoque. Isso daqui seria mais para você realizar uma, uma varredura, né, no que tem no estoque indevidamente, para depois você realizar uma inclusão nova da maneira que você deseja. Então, aqui essa funcionalidade do estoque, ela serve mais para que você apague daí as informações de movimentação, cadastro de produto, cadastro de modelo e cadastro de tipos, tá ok? As outras demais, vocês viram que é possível fazer alterações. E somente a de estoque que tem a possibilidade de você apagar as informações. Essas daqui, né, seriam as informações mais básicas que a gente tem aqui na ferramenta, a edição expressa, né? Ela serve para que vocês consigam realizar esses procedimentos via sistema, sem ser que haja necessidade de alteração via banco de dados, seja pelo nosso setor de implantação, que é o que realiza alterações via banco de dados, e que vocês consigam realizar pelo sistema, fazer a utilização dele 100% no sistema. Então, usando a ferramenta de edição expressa, você consegue fazer a alteração de alguns campos, né, desde o cadastro do cliente, contratos, autenticação, financeiro, fiscal, plano e estoque, em massa, aqui pela edição expressa. Acredito que eu já tenha passado para vocês todos as alterações e cada etapa que é realizada da alteração na edição expressa. Eu vou deixar agora um tempo para cada um que tenha alguma dúvida ou tenha alguma uma sugestão para tá erguendo a mão ou falando ou escrevendo aí. E caso vocês precisem, né, de algum outro tipo de orientação mais aprofundada na ferramenta ou queira um treinamento mais aprofundado, podem estar entrando em contato conosco. Nós, por parte da consultoria, a gente está à disposição de vocês e também o nosso suporte, que eles estão lá todos os dias, né, auxiliando, tratando várias demandas com vocês da melhor maneira possível, e eles também podem estar fazendo qualquer tipo de auxílio para vocês referente à edição expressa. Repassando alguns temas, como que você faz para chegar até a edição expressa? Aqui no campo busca, é só você escrever edição, que ele já vai trazer o caminho. Então, você vai usar utilitários, e lá embaixo vai estar edição expressa. Eu passei aqui. Vamos escrever edição de novo. Aqui, edição expressa. Clicando nela, ela vai te trazer daí as possibilidades que você pode realizar de alteração. Lembrando, mais uma vez, que é necessário que você tenha permissão para chegar nesta tela. Caso você não tenha, é necessário solicitar que o seu supervisor ou gestor aplique essa permissão. Então, você tem alterações que você pode realizar no cadastro do cliente, no contrato, nas autenticações, no IP, no financeiro, fazer algumas alterações, no fiscal, emissão de notas fiscais e também alteração, né, da emissão das notas fiscais, desde que elas estejam com a situação pré-digitada. E vocês também conseguem realizar alterações nos planos e fazer algumas alterações de apagar itens do estoque, tá? Ressaltando novamente que é importante vocês terem cautela e cuidado no momento que forem realizar essas alterações, principalmente do estoque, porque do estoque, ou se for estornar alguns documentos, porque não tem como depois reverter essas ações que são realizadas aqui. Tá? Então, é uma ferramenta muito importante, que facilita, agiliza bastante o processo de vocês, não tendo que fazer um a um, mas que é necessário esse cuidado maior no momento que for ser executada. Gostaria de agradecer a presença de todos, muito obrigada pela participação aí de todos. Desejo uma ótima tarde e uma ótima semana para vocês. Muito obrigada, até mais.